Minha madrasta traiu meu pai com seu melhor amigo. Há 3 anos eu vivia uma família feliz. Não tínhamos muito, mas éramos um lar feliz. Pelo menos para mim. Morávamos eu, meus pais e meu irmão. Meu irmão é mais velho 4 anos. Por um tempo achava que ele nem fazia parte da família. Mal parava em casa. Eu, como filha mais nova, permanecia ali, ao lado dos meus pais. Meu pai era meu herói, minha mãe minha rainha. Minha família não era perfeita, mas éramos um pelo outro. Tirando o meu irmão, que já estava vivendo sua própria vida, curtindo as namoradas e noites de balada. Eu tinha 16 anos, quando tudo começou a mudar. Minha mãe foi promovida no seu emprego, e começou a ganhar mais. Começou a ficar mais fora de casa, não tinha tempo como antes, e meu pai começou a se sentir sozinho. No início, ele disfarçou o incômodo, por medo de mim achar que ele estava sofrendo por ela estar ganhando mais do que ele. Talvez até estivesse mesmo. Meu pai é um tanto conservador, e talvez isso fizesse pensar está sendo diminuído pelo salário maior da minha mãe. Além de estar precisando participar mais nos afazeres de casa, já que minha mãe trabalhava mais tempo do que antes. Com o tempo, essa situação foi ficando difícil, meu pai se sentia mais incomodado, frustrado, e isso foi corroendo a relação dos dois. Meu pai começou a chegar mais tarde do trabalho, ficava a maior parte do tempo no celular, não participava mais, nos afazeres domésticos, não se importava mais. Ele estava diferente. Minha mãe demorou muito para perceber a distância dele. Eu percebia, porque presenciei a mudança de cada um. Meu lar feliz não existia mais. Agora era só uma casa, onde meus pais iam para tomar banho e dormir. Mal se falavam, mal se viam. Até que um dia, acabou. Quando meu pai saiu de casa, minha mãe percebeu o quanto ela era profissional. Eu já tinha 18 anos, comecei a trabalhar. Ela começou a se sentir só, mas já era tarde. Meu pai já tinha ido, estava recomeçando a vida ao lado de outra mulher, mais jovem, mais bonita, mais atraente. Eu estava trabalhando com um amigo do meu pai, num escritório de advocacia. Eu era assistente administrativa, cuidava de papeladas, agendas, pagamentos. Ainda não conhecia a nova mulher do meu pai, mas já tinha recebido notícias do quão linda e atraente ela era, mas ainda não tinha tido a coragem de ir até sua nova casa. Parecia errado, parecia estranho não ter mais minha família de comercial de margarina. Às vezes almoçava na companhia do meu pai, ou encontrava num restaurante que sempre íamos quando tinha alguma data especial. Eu achava ele com um ar mais jovial, se vestia com roupas mais modernas. Ele parecia viver como se estivesse 20 anos mais jovem, e isso parecia bom. Eu estava feliz por ele. Meu irmão, mal aparecia. Ele nesse momento trabalhava em outra cidade mais de 50 quilômetros de distância. Com a dificuldade de tempo, acabou se mudando para lá. Vinha de vez em quando, mas passava meses sem aparecer. Eu não queria saber de namoro, estava no primeiro período de direito. Meu tempo também era corrido. Meu patrão era um homem jovem e bonito, atraente perto dos seus 50 anos. Ele era um pouco mais novo do que meu pai, mas eles eram amigos. Por causa de um trabalho que trabalharam ainda quando eram adolescentes, acabaram se tornando amigos. Era o único amigo do meu pai, e eu o conhecia desde criança. Era como se fosse meu tio. Ele era alegre, com ar sempre jovial e sedutor, sempre bem vestido e elegante. Encantava a todos, onde passava. O chamava de tio Mike. Tio Mike sempre visitava o meu pai, e toda vez me dava notícias de como ela tal da mulher do meu pai. Falava de sua jovialidade, de seu carisma, se deu jeito sedutor. Dizia ele que ela era muito bonita e prestativa. Ele insistia que eu devia conhecê-la, mas eu tinha meus motivos, e preferia não me envolver com ela nesse momento. Enquanto isso, minha mãe se enfiou ainda mais no trabalho. Acho que era o escape que ela tinha, para não pensar no meu pai, não pensar que ela o tinha perdido. Se passaram 3 meses, estava perto do aniversário do meu pai. Meu tio Mike insistiu em fazer uma comemoração. Chamamos meu irmão, ele viria com uma amiga. Achava que era namorada, mas diz ele que não era nada sério. Estava chegando o dia de conhecer minha madrasta. Eu tremia só de pensar. Não tinha raiva dela, mas tinha um receio que não sei explicar. Mas era inevitável, não tinha mais como fugir.
Marcamos de nos encontrar num bar que tinha sido inaugurado há pouco tempo. Ainda não o conhecia. O ambiente parecia legal. Eu fui a primeira a chegar, acho que por causa da ansiedade e do medo de conhecer quem tinha tirado meu pai de casa para uma nova vida. Acho que eu tinha muitos ciúmes, mas não admitiria isso nunca. Minha barriga já estava se contorcendo por dentro. Quase que eu precisaria correr para o banheiro. Quando entra uma moça, alta, com o corpo perfeitamente desenhado, com vestido branco com um babado acima do joelho, a pele branca com uma maquiagem perfeitamente impecável, todos ali pararam para olhar. Minha boca entreaberta, viu meu pai segurando em sua cintura fina e desenhada. Eu quis ir embora, mas não podia, já era tarde. Ela parecia ter seus 25 anos. Me senti desconfortável, mas me mantive firme, como adulta, mas queria ser uma adolescente rebelde, para sair correndo sem dizer uma palavra sequer. Meu pai, também estava tímido, mas estava se sentindo o cara, com uma mulher exuberante ao seu lado. Ele chegou e me abraçou, com um sorriso meio forçado. Talvez ele tenha percebido meu desconforto. Apresentou sua nova mulher. Oi Sarah, essa é a Makala, minha esposa. Eu engoli seco, porque ele se dirigia a ela assim. Eles eram só namorados. Mas assenti, sorri e a cumprimentei. Ela com um ar feliz, me tratou bem, me deu um abraço meio tímido. Eu me endureci, mas não me esquivei. Pensei no quanto minha mãe sentiria tristeza ao ver meu pai com outra mulher. Tentei desviar meus pensamentos, pois estava ali por ele, meu pai, que embora a vida tenha o levado a outros caminhos, ele ainda era meu pai. Tentei entender que ele precisar ser feliz, e devo estar feliz pela felicidade dele. Dei a ele um presente que eu tinha comprado. Enquanto o tio Mike entrava no bar, com todo o seu charme, com toda a sua desenvoltura, cumprimentava a todos, parecia ser um lugar que ele frequentava. Até que ele chegou à nossa mesa, me deu um abraço e um beijo no rosto como de costume, deu um abraço apertado em meu pai, mas percebi um certo desconcerto em relação a Makala. Mas ele a cumprimentou, deu nela um abraço e um beijo em seu rosto, mas não consegui deixar de reparar nos olhares. Pensei que eu poderia estar colocando coisas na minha cabeça. Meu pai, visivelmente embriagado e apaixonado por aquela mulher, não percebeu nada. Tentei me corrigir, e me policiar nos julgamentos. Quando meu irmão se aproxima, já havia uns 4 meses que não o via. Achei que ele estava um pouco mais gordo. Brinquei, pô, não está indo mais na academia. Ele riu, com um ar debochado, tentando mudar o assunto. Me abraçou e me apresentou sua amiga, Mary. Ela parecia doce e amigável, um pouco tímida, mas gostei dela instantaneamente. Comecei a pensar, como ela podia estar com meu irmão? Meu pai estava visivelmente radiante, estava feliz, estava vivendo. Há muito tempo não o via assim, mas eu não conseguia me sentir confortável com sua mulher. Não parecia certo, talvez por causa de minha mãe, mas pensava que não podia ser só isso. Alguma coisa me incomodava nela, só não conseguia compreender. A noite foi passando, foi divertido escutar as histórias engraçadas do meu pai e meu tio Mike. Consegui até relaxar um pouco, até que Makala se afastou para ir ao banheiro, e o tio Mike a seguiu com os olhos. Ela devolveu o olhar. Achei estranho. Eu não poderia estar enganada. Sempre fui muito inteligente e esperta, muito observadora, e não costumava me enganar. Havia alguma coisa ali. No bar tinha música ao vivo. Pedimos para cantar os parabéns para meu pai. Ele ficou extremamente contente. Via a paixão em seu olhar por aquela mulher. E era talvez o maior motivo de sua alegria. Mas havia ali um sentimento que eu ainda não conseguia distinguir. Entre tio Mike e Makala, seria a maior decepção para o meu pai. Isso não pode estar acontecendo. Deve ser coisa da minha cabeça. Meu irmão não voltaria para a casa dele essa noite. Iria aproveitar a viagem e ir em casa ver a mamãe. A noite correu bem, todos nós rimos muito. Nos divertimos. Embora eu tenha ficado com uma desconfiança enorme em meus pensamentos. Fomos para casa. O fim de semana passou. Recomeço da semana. No trabalho com tio Mike, comecei minha investigação, pois aquilo não saía de minha mente. Eu estava muito apreensiva com tudo aquilo. Comecei a especular. Tio Mike, a Makala é linda mesmo. Vocês se conhecem há muito tempo. Eu a conheci através do seu pai. Ela é maravilhosa, gentil, animada, linda.
As palavras dele soavam sinceras e carinhosas. Parecia mesmo que ele o admirava. E você se tão bem? O que você acha dela com o meu pai? Continuei. Ela é um doce. Seu pai tem muita sorte, porque ela é realmente especial. As palavras dele não pareciam de inveja, ou por acaso, ele realmente pensava isso. Até me soou com um sentimento a mais. Ele também estava apaixonado por ela. Tio Mike, você acha que ela ama meu pai? Ele se levantou de repente da cadeira, diz que se lembrou de uma petição que estava vencendo o prazo, mas não respondeu minha pergunta. Seguiu para a sala de reunião. Ele estava esquivando da resposta. Talvez ele sabia de coisas que não podia falar. Liguei para meu pai assim que tive um tempo. Ele, ansioso, me perguntou o que eu tinha achado de Makala. Respondi que ela parecia legal, e que ele parecia feliz, que isso que importava. Mas prossegui com a conversa, e perguntei mais sobre ela. Perguntei o que ela fazia. Ele me respondeu dizendo que ela trabalhava numa empresa de arquitetura. Não consegui mais informações, fiquei sem jeito de perguntar. Desliguei a ligação e fui trabalhar. A semana passou voando. Tio Mike disse ter uma viagem a trabalho e que só voltaria na terça-feira. Pediu para desmarcar compromissos na segunda, e redistribuir as audiências para outros advogados. Ele viajou assim que saiu na sexta-feira. Não disse para onde estava indo. Era particular. No sábado eu tinha combinado com minha mãe de ir ao cinema, ver um filme novo que estava em cartaz. Havia tempo que não saía com minha mãe. Ela estava precisando tirar um tempo, e achei legal convidá-la para ir ao cinema. No caminho, recebi uma chamada do meu pai, pedindo para encontrar com ele. Ele não estava se sentindo muito bem. Precisava de ajuda. Peguei um Uber e fui. Ele estava em casa, sentindo muita dor abdominal. Às vezes ele tinha dores renais. Precisava de auxílio médico. Cheguei à casa dele, chamei uma ambulância. No momento nem questionei por que ele havia me ligado. Onde estava a Makala? No sábado à tarde, era para ela estar com ele. Ele foi atendido rapidamente, e logo já não estava mais sentindo dor. Nem precisei perguntar. Ele logo foi dizendo: a Makala está em um congresso de designer de interiores em outra cidade a trabalho. Logo hoje eu me sinto mal. Perguntei quando ela chega. Ela foi hoje de manhã, chega na terça-feira à tarde. Perguntei se ele precisava que eu ficasse com ele. Ele disse que estava bem, e que se precisasse, ligaria. Fui para casa, me desculpei com minha mãe. No momento, não vi nada de errado. No domingo, passei novamente na casa do meu pai. Ele estava bem. Na segunda, fui trabalhar. No escritório me dei conta que a viagem de Makala e tio Mike se coincidiram. Achei estranho. Podia mesmo só ser coincidência. Não podia julgar ninguém por isso. Na terça-feira o tio Mike não apareceu. Ligou dizendo que o voo havia sido cancelado. Me pediu para reagendar compromissos e ajustar as audiências. Precisei passar no meu pai, que precisou ir de novo ao hospital tomar medicação. Quando ele disse que o voo da Makala havia sido cancelado, que ela chegaria somente na quarta-feira, meu radar ligou imediatamente. Outra coincidência. Impossível. Eles estavam juntos. Eu não acredito. Perguntei meu pai em qual cidade ela estava. Ele disse Detroit. Agora precisava eu descobrir em qual cidade tio Mike estava. Eu estava muito apreensiva, com medo, com raiva. O que seria do meu pai, se isso fosse verdade? Como ele iria reagir? Fiquei triste por ele, mas ainda não tinha certeza de nada. Poderia ser só coincidências. Poderia não ser nada. Nem consegui dormir. Estava muito preocupada. Teria que descobrir onde tio Mike estava. Qual hotel? Qual a cidade? Não pode ser. Na quarta-feira, tio Mike veio diretamente do aeroporto para o escritório. Ele estava radiante de alegria, totalmente incompreensível. Brinquei com ele e vi um passarinho verde nessa viagem, hein? Ele sorrindo de orelha a orelha assentiu, cantarolando ao pegar um processo de 200 páginas em cima da mesa. Eu precisava descobrir onde ele estava. Lembrei que ele havia vindo direto do aeroporto. A mala dele estava no banheiro, porque ele havia trocado de roupa no escritório. Se ele não tiver tirado a etiqueta, vou descobrir. Como vou entrar no banheiro, sem que ele perceba? Tive uma ideia. Fingir que algo estranho havia entrado em meu olho.
Perguntei se podia usar o espelho do banheiro, mas que depressa ele assentiu e perguntou se eu precisava de ajuda. Agradeci e corri para o banheiro. A mala estava lá, no cantinho. A etiqueta dizia, DTW, sigla, do Aeroporto Metropolitano de Detroit. Meu Deus, o que estava acontecendo? Não podia ser verdade. Eu precisava colocar essa história a limpo. Eu não estava conseguindo acreditar naquilo. A Makala eu mal conhecia, mas o tio Mike não faria uma coisa dessa. Ele era como o irmão do meu pai. Eu estava fantasiando. Tudo era só coisa da minha cabeça. Não consegui mais trabalhar. Pedi para sair, com desculpa de ver meu pai que não estava bem. Ele não pareceu surpreso. Parecia saber que ela tinha passado mal. Pediu que eu estimasse melhoras. Ainda disse que sempre fala para ele cuidar direito desses rins. Ele sabia o que era. Saí de lá, e fui para casa do meu pai. Precisava colher mais informações. Chegando lá, meu pai se sentiu surpreso. Aprendeu o mesmo caminho em Sarah. Fico feliz em saber que se preocupa com o papai, mas estou bem. Entrei, e logo vi a mala de Makala na sala, com a mesma etiqueta, do mesmo aeroporto, mesmo número de voo. Me senti ansiosa. Makala chegou, que bom. Onde ela está? Ela precisou ir para a empresa, entregar uns relatórios, e alguns projetos. Já deve estar chegando. Assim que ele acabou de falar, escutei o som da porta se abrindo e, Sarah, que bom ver você, disse Makala sorridente e feliz. Oi Makala, vim ver como está meu pai. Nossa, eu fiquei tão preocupada com ele, logo quando não estou aqui para ajudar. Ela sabia, ele havia dito a ela que passou mal sim, mas correu tudo bem. Ele precisa cuidar bem desses rins. Verdade. Quase não consigo concluir o projeto de tão preocupada que eu fiquei lá em Detroit. A Makala se desculpou em não poder ficar mais tempo comigo e seguiu para o quarto. Até gostei, assim poderia conversar com meu pai. Pai, você esteve com o tio Mike? Ligou para ele. Não o vejo desde a última semana. Nem conversei com ele, porque por nada. Como o tio Mike sabia que meu pai havia passado mal dos rins, ele estava com ela. O que eu vou fazer? Como isso pode estar acontecendo? O que vai ser do meu pai se isso for verdade? Me senti tão triste por ele, que ele percebeu. Me perguntou se estava tudo bem. Respondi que sim, mas que estava cansada. Queria para casa. No caminho até em casa, não parei de pensar. Eu precisava resolver aquilo, apesar de não ser da minha conta, mas era o meu pai, e ele parecia tão feliz, tão apaixonado. Resolvi prestar mais atenção aos passos do tio Mike, e com cada vez mais frequência ele saía, para compromissos particulares, e não dizia nem onde nem com quem. Tinha um ar de mistério, como se fosse algo que ninguém podia saber. Algumas pessoas do escritório já comentavam que ele podia estar com alguém. Ele havia mudado. Sempre que saía, voltava feliz e cantarolando, como se estivesse apaixonado. Meu pai disse que também estava desconfiado que ele estava com alguma mulher, porque eles já não conseguiam mais se encontrar como sempre faziam. Sempre tio Mike já tinha compromisso, e não tinha mais tempo. Eu precisava tirar essa história a limpo, de uma vez por todas, mas não sabia como. Se passou mais de mês, não consegui mais pistas. Tio Mike era muito reservado, quando se tratava desses compromissos particulares, sempre no horário de trabalho. Eu comecei a esquecer um pouco. Estava numa rotina muito complicada, trabalho, estudo. Eu estava exausta. Minha mãe, percebendo que eu não comia bem, estava com uma aparência tão pálida, cansada e parecendo doente, resolveu marcar uns exames de rotina, para ver vitaminas, essas coisas. Minha médica cuidava de mim desde meus 15 anos, ela era uma excelente clínica e ginecologista. Era tão difícil conseguir uma vaga com ela. Por sorte, consegui uma desistência. Era no horário de trabalho, mas não ia conseguir outro horário. Aproveite que tio Mike estaria em seus compromissos secretos e fui correndo ao hospital. Cheguei lá um pouquinho atrasada, mas a médica também estava um pouquinho fora do horário. Deu tempo de sentar e descansar um pouco. Logo ela me chamou. Sarah, que bom que você está aqui. Entre. A consulta foi ótima, meus exames estavam bons, só com alguns pontos de atenção. É para reposição de algumas vitaminas. Enquanto me vestia, escutei a secretária dizendo que a próxima paciente era uma gestante, e se chamava Makala, que já estava aguardando.
Na hora nem imaginei nada, só me vesti, me despedi da doutora Karen e saí. Quando cheguei à sala de espera, Makala estava lá, era dela que a secretária havia se referido como gestante. Meu Deus, tio Mike estava de acompanhante. Os dois estavam sentados, na sala de espera, de costas para a porta. Eu queria sair dali, sem que me vissem, mas logo atrás de mim, doutora Karen me chamou em voz alta: Makala, é a sua vez. Makala sorridente se virou junto com tio Mike. Tomou um susto, que vi ela estremecendo. O sorriso sumiu instantaneamente. Tio Mike olhou sem graça, quase que em desespero. Eu fiquei paralisada, enquanto doutora Karen, sem entender nada, disse: vamos ver como está esse bebezinho? Eu não sabia o que fazer, eu nem sabia pensar naquele momento. Eu saí correndo, sem falar uma só palavra, sem dizer nada. Minutos depois, meu telefone não parava de tocar. Tio Mike me ligava insistentemente, eu não atendia, não sabia o que dizer. Estava claro que Makala estava grávida de tio Mike. Meu pai nem podia mais ter filhos. Tio Mike não desistia, ligava, mandava mensagem dizendo precisar falar comigo. Eu não queria atender, ele era meu tio querido, amigo e irmão do meu pai. Como ele podia fazer uma coisa dessas com ele? Meu pai ia perder a mulher por quem estava apaixonado e o melhor amigo de uma só vez. Eu estava sentindo a dor do meu pai, pela mentira, pela traição, pela falta de consideração de duas pessoas que ele amava. Eu estava sozinha, sem saber como lidar com aquela situação. Eu não entendia como tio Mike podia ter feito algo tão grave quanto aquilo. Tanto tempo de amizade, de companheirismo, tantos momentos compartilhados, e com um fim tão triste. Eu estava muito triste e decepcionada. Fiquei vagando pela cidade, fui para casa, já era tarde da noite. Chegando lá, minha mãe já estava preocupada. Tio Mike tinha ido lá me procurar, mas disse que era coisa do trabalho e logo foi embora. Aquele covarde não tinha coragem de admitir seu próprio erro. Eu estava muito raivosa, caí na cama, em meio a tantos pensamentos, adormeci. Acordei com o som do despertador. Precisava ir ao escritório pegar minhas coisas. Não poderia continuar a trabalhar com tio Mike. Chegando lá, ele já estava me esperando, parado no corredor. Estava cabisbaixo, aquele homem confiante e sedutor. Estava envergonhado, estava ansioso, desesperado, mesmo eu tendo cuidado de chegar antes de todos. Quem eu não queria encontrar, já estava lá. Sarah, eu preciso conversar com você. Não precisa não. O que você fez não tem desculpa. Você pensou em meu pai, enquanto engravidava a mulher dele, e eu desconfiei desde o dia do aniversário dele. Eu percebi os olhares, só que eu não quis acreditar. Quando meu pai estava no hospital, vocês dois estavam juntos em Detroit. Meu Deus, como você pode? Eu amo a Makala. Foi um amor incontrolável. Eu tentei evitar. Ela tentou evitar, eu juro. Desde quando nos olhamos a primeira vez, nós amamos. Foi maior do que em nós. Devíamos ter contado pro seu pai, mas fui um covarde. Não fui leal à nossa amizade. Eu estou muito envergonhado. Enquanto ele falava, era tanto sentimento que eu não conseguia nem pensar. Parecia verdade nas suas palavras, mas isso não apagava o que eles estavam fazendo com meu pai. Eu só conseguia lembrar do quanto ele estava feliz. E isso tudo era uma mentira. Sarah, não conta nada pra ele, por favor. Eu que preciso conversar com ele. Makala está grávida de 9 semanas, foi um acidente. Não planejamos isso. Sei que não vai ter como consertar tudo isso, mas preciso fazer meu papel. Makala viajou ontem mesmo. Ela tá grávida de gêmeos. Ela não pode passar por isso agora. Eu vou resolver tudo. Eu estou indo embora daqui. Não trabalho mais no escritório. Eu vou pra casa do meu irmão. Vou deixar você resolver isso. Espero que não demore. Meu pai não merece. Sai daquele escritório, meio sem rumo. Não sabia o que dizer para minha mãe, nem para o meu pai. Vaguei pela cidade. Já não tinha mais trabalho. Além de tudo, estava desempregada. No outro dia, arrumei minhas malas, peguei um trem e fui para a casa do meu irmão. Não tive coragem de ir ver o meu pai, mas conversei com ele por telefone. Não disse que tinha saído do escritório, só disse que tinha tirado uns dias. Perguntei pela Makala.
Ele disse que ela ia passar algum tempo fora. Ele não parecia triste, talvez já estava sentindo algo de errado. Não prorroguei assunto. Desliguei e segui. Chegando na casa do meu irmão, descobri que Mary estava morando com ele. Tinha ficado mais sério o namoro. Fiquei feliz, porque eu gostava dela. Ela cuidava dele com muito carinho e ele cuidava dela. Dividir com eles sem dar mais detalhes que havia ficado desempregada. Para minha surpresa, Mary estava se formando direito naquele ano. Ela era filha de um influente advogado, e trabalhava junto com seu pai em seu escritório. Disse que tinha uma vaga e podia me indicar, caso eu conseguisse minha transferência da faculdade. Em meio a tanto caos, vi um ponta de esperança, e fiquei animada. Mas precisa de uma resposta imediata, e para isso precisei voltar em 4 dias. Retornei sem dizer nada. Achei que encontraria minha mãe em casa, já que ela havia diminuído bastante a carga de trabalho. Estava mais leve e feliz ultimamente. Saía com mais frequência, parecia ter seguido em frente. Estava linda, se arrumava, se perfumava, até parecia mais jovem. Ela estava bem. Nem desfiz as malas, troquei de roupa e fui tentar resolver os trâmites da transferência da faculdade. Me senti culpada por um tempo, já que ia deixar meu pai num momento bem complicado. Eu nem sabia se tio Mike já tinha conversado com ele, mas eu precisava seguir também. E a oportunidade profissional para mim era excelente. Mary estava me ajudando muito. Eu teria um futuro promissor no escritório do pai de Mary. Depois de passar na faculdade, resolvi passar na casa do meu pai, para saber como estavam as coisas. Confesso que estava ansiosa. Chegando lá, estranhei um carro parado na garagem, mas segui. Bati na porta. Sabia que ele estava lá. Insisti. Bati outra e outra vez. Quando de repente, meu pai abria a porta, ofegante, suado, com ar de quem estava trabalhando. Ele estava meio despido, enrolado com uma toalha de forma bem grosseira, como se só tivesse a pegado e jogado pelo corpo, segurando com uma das mãos. Quando abriu a porta, assustou-se. Sarah, você estava viajando. Quando você voltou, ele estava parado na porta, parecendo não querer que eu entrasse. Precisei vir resolver algumas coisas da faculdade, estou me mudando para lá. Eu posso entrar? Meio desconcertado, acabou me dando passagem. A Makala está em casa? Estou atrapalhando? Perguntei com medo da resposta, como eu iria encarar ela, sabendo de tudo. Meu pai começou a gaguejar. Eu fiquei meio sem entender o que estava acontecendo, mas insisti em perguntar: a Makala está aqui? Ele respondeu: não, a Makala não está. Ela está viajando. Não volta tão cedo. Meu pai estava estranho. Estava assustado e parecia estar escondendo alguma coisa. Olhei o sofá na sala, tinha roupa de mulher. Meu pai estava com outra mulher em casa enquanto Makala estava viajando. Em que mundo estamos vivendo, pai? Com quem você está? Olhando mais atentamente, vi que eu conhecia aquelas roupas, e aquele carro na garagem. Pai, a mamãe está aqui com você. Pai, o que vocês estão fazendo? Desde quando vocês estão juntos? Eu não podia acreditar, meu pai e minha mãe juntos, como se fossem amantes. Minha mãe saiu envergonhada de dentro do quarto, enrolada num lençol. Pediu que eu entregasse a ela suas roupas jogadas no sofá. Eu não sabia o que pensar, não sabia o que achar de tudo aquilo, mas eu estava feliz. Era uma esperança dele não sofrer tanto quando soubesse de Makala e tio Mike. Eu decidi ir embora, disse que voltava mais tarde. Dei uma volta, comprei algumas coisinhas para minha mudança e depois de algumas horas eu voltei. Minha mãe já não estava mais lá, e quis entender melhor o que estava acontecendo. Pai, o que foi isso? O que está acontecendo com você, Sarah? A vida às vezes é complicada. Eu sinto muito que você tenha visto isso. Eu nunca fui desonesto, mas acabou acontecendo. Eu e a Makala já não estamos bem há um bom tempo. Temos carinho e respeito um pelo outro, mas não nos amamos. É legal o que tivemos, mas já acabou. Eu e ela já sabíamos disso. Eu fiquei muito bem no início, era tudo novo. Eu estava empolgado, mas eu amo a sua mãe, e quero me resolver com ela. E eu já percebi que rola algum sentimento entre a Makala e o Mike, e é alguma coisa forte, porque conheço o Mike muito bem. Ele até me disse que precisa falar comigo, mas parece que ele não está tendo tempo.
De um tempo pra cá ele está muito ausente. Acho que ele está me evitando e talvez seja pelos seus sentimentos pela Makala. Eu engoli seco nesse momento, porque prometi não me envolver. Disse que parecia que ele sabia o que estava falando. Que o que resta é conversar com tio Mike e ver se tudo isso era realmente verdade. Sai de lá e liguei pro tio Mike. Contei pra ele que era o momento dele conversar com meu pai. Ele concordou. Pouco depois ele disse que estava feito. Que seu pai ficou surpreso porque sabia dos sentimentos entre os dois, mas que não espera que ele tivesse consumado essa traição. Meu pai ficou bem triste por um tempo, mas acabou perdoando, porque ele entendeu que o amor dos dois era grande demais. Meu pai hoje está namorando minha mãe. Estão em casas separadas. Dizem que estão se reconectando. Estão felizes, leves e de bem com a vida. Eu estou trabalhando muito. Meu irmão está noivo da Mary. Eu estou animadíssima com isso. E depois disso tudo, aprendi que a vida tem caminhos tortuosos, e é nessas curvas que caímos, e nesses tombos, que aprendemos. Porque precisamos parar, levantar e recomeçar a caminhada e entender a velocidade que cada curva aceita.